Você já parou para pensar que a Bíblia é o primeiro livro hiperlinkado da história? Pois é, antes de existir internet e links, esse texto milenar já conectava seus versículos de uma forma tão impressionante que parece até mágica. E a gente não está falando de tecnologia moderna, mas de algo muito mais profundo. As referências cruzadas que ligam passagens de um livro a outro, criando uma rede de significados. Hoje eu vou te mostrar como isso acontece usando uma visualização incrível criada pelo Chris Harrison e o teólogo Christopher Homhild. Eles mapearam nada menos do que 63 mil referências cruzadas na Bíblia. Isso mesmo, 63 mil conexões que fazem desse livro algo muito mais complexo e conectado do que a gente costuma imaginar. E antes de começar, já aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não fez isso. Estamos crescendo e acabamos de bater a marca de 1000 inscritos. Valeu demais a todos que fazem parte dessa jornada aqui comigo. Agora, bora mergulhar nesse universo fascinante. Mas o que são essas tais referências cruzadas? É simples. São as vezes que um versículo de um livro da Bíblia se conecta ou cita outro versículo. Às vezes, até em um livro totalmente diferente. Um exemplo bem conhecido é quando Jesus, em Mateus capítulo 4, lá no verso 4, diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem. Ele estava citando Deuteronômio, que faz parte do Antigo Testamento. Essas conexões são tipo uma trilha de pistas que nos ajudam a entender a Bíblia de uma forma mais completa. E por que isso é tão importante? Porque mostra que a Bíblia não é um monte de histórias soltas. Tudo está interligado, uma parte completa a outra, como se fosse uma grande conversa entre diferentes épocas, contextos e pessoas. A Bíblia, apesar de ter sido escrita por diferentes autores ao longo de centenas de anos, conta uma história única e coerente. Agora, falando da visualização do Chris Harrison, ela é simplesmente espetacular. Eles criaram uma imagem que mostra essas 63 mil conexões de forma gráfica. Imagina uma linha do tempo com todos os capítulos da Bíblia representados embaixo e sobre ela vários arcos coloridos que ligam as partes que se conectam. Cada arco é uma referência cruzada. Se dois versículos de livros diferentes têm algo a ver com o outro, eles estão conectados por estes arcos. Esses arcos têm cores diferentes dependendo da distância entre os versículos. Ou seja, se um versículo do Gênesis está conectado com algo que aparece lá no livro de Apocalipse, a cor do arco é diferente de um versículo que conecta Gênesis com Êxodo, que são livros bem próximos. Isso cria um arco-íris de referências que atravessa toda a Bíblia. Vamos dar alguns exemplos. Uma das conexões mais impressionantes é entre Gênesis, que fala da criação do mundo, e Apocalipse, que fala do fim dos tempos e da nova criação. O começo e o fim da história estão entrelaçados. E o livro dos Salmos, que é um dos mais lidos da Bíblia, também é cheio dessas referências. Muitas das orações e cânticos dos Salmos fazem referências a eventos do passado, como o Êxodo, e apontam para uma esperança de redenção futura. Essas conexões também têm um significado teológico muito profundo. Elas mostram que a Bíblia é uma narrativa coesa que conecta o passado com o futuro de uma forma impressionante. Isso é especialmente visível nas profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, que são cumpridas no Novo Testamento com a vinda de Jesus. Por exemplo, Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, é diretamente conectado com os relatos da crucificação de Jesus nos Evangelhos. É como se o Antigo Testamento estivesse preparando o caminho para o Novo, e o Novo estivesse sempre apontando para o cumprimento do que foi dito no passado. Outro exemplo poderoso é o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento. Os sacrifícios de cordeiros para a expiação de pecados, que vemos lá em Levítico, são uma prévia do que Cristo faria séculos depois. Ele é chamado de Cordeiro de Deus,
E esse título conecta diretamente o Antigo com o Novo Testamento. E a visualização do Chris só torna isso mais claro e palpável. É como se a Bíblia fosse uma enorme rede de significados. E quando você vê esses arcos coloridos conectando diferentes partes, você começa a perceber o quanto tudo está entrelaçado. Agora, o que isso muda no nosso estudo da Bíblia hoje? Bom, muita coisa. Quando você lê a Bíblia e presta atenção nessas conexões, você começa a ver que cada versículo pode ter um significado mais profundo do que parece à primeira vista. E hoje, com a ajuda de ferramentas tecnológicas, isso ficou ainda mais fácil. Existem aplicativos como Logos ou Acordace que mostram todas essas conexões de forma bem clara, ajudando você a explorar ainda mais essas ligações. Mas isso não é só para quem estuda a Bíblia a fundo. Nas igrejas e seminários, essas referências cruzadas já são bastante usadas, e isso tem transformado a forma como a Bíblia é ensinada. Quando a gente entende que tudo se conecta, a Bíblia deixa de ser um livro complicado e passa a ser uma narrativa integrada onde tudo faz sentido. Então, da próxima vez que você abrir a sua Bíblia, lembre-se disso. Ela não é só um monte de histórias antigas, ela é uma rede de significados, uma verdadeira internet de verdades espirituais que atravessam séculos e gerações. Cada versículo que você lê pode estar ligado a outro, formando uma teia de sabedoria divina que está esperando para ser descoberta. E se você ficou tão impressionado quanto eu, já deixa o like e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa conhecer essa beleza oculta da Bíblia. E mais uma vez, muito obrigado aos 1000 inscritos, vocês são demais. Vamos continuar crescendo e explorando esse livro maravilhoso juntos. Até a próxima.